A paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo vos abençoe na manhã deste dia. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 5, os versículos de 17 a 25, que diz assim o texto da Palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Esse texto, amados irmãos, ele nos traz lições preciosas da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. E como tema desta mensagem, deste texto sagrado, eu quero trazer o seguinte: quais os resultados têm aqueles que buscam a Deus diante da iminência de um perigo? Qual é o resultado que aqueles que buscam a Deus diante do surgimento de um perigo, qual seria a ação de Deus para uma pessoa que o busca? Em primeiro lugar, a palavra iminente é diferente da palavra eminência. Eminência se diz a respeito de alguém que está acima. Iminente quer dizer de iminis no latim, que significa imediato, que pode acontecer num momento muito próximo, ou que está prestes a acontecer, ou seja, algo que está a acontecer. Surgiu de repente, se levantou de repente. E qual deve ser a atitude do servo de Deus diante de uma situação dessa? E qual o resultado da ação de Deus diante de situações assim? Então, em primeiro lugar, nós podemos observar no versículo 19 que aqueles que buscam a Deus diante da iminência de um perigo, ele tem a resposta de Deus nas suas orações. Confira comigo o que diz o texto sagrado, versículo 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, o que estava acontecendo aqui? Os filisteus ouviram que Davi foi ungido rei sobre todo Israel. E com isso eles ficaram muito indignados e se levantaram contra o rei Davi e o seu exército. Então, Davi, informado de que os filisteus tomavam posição contra ele, o que foi que ele fez? Ele desceu à sua fortaleza a buscar ao Senhor. E lá, buscando a Deus, ele ouviu a resposta de Deus. Então, aqueles que buscam a Deus diante da iminência de um perigo, ele tem a resposta de Deus às suas orações. E a resposta de Deus à oração de Davi foi que
Deus disse a ele: suba, você vai conseguir. Eu vou entregar os filisteus nas mãos. E muitas das vezes, amado, nós nos encontramos em situações assim, em que algo de repente acontece na nossa vida e muitas das vezes nós não sabemos qual direção tomar. Mas aqui está o exemplo. Davi desceu a sua fortaleza. Qual é a sua fortaleza? O que você faria diante de uma situação que de repente surgisse agora na sua vida? A resposta certa está na palavra de Deus. A fortaleza chamada oração. Foi lá que Davi desceu e obteve a resposta de Deus. Ao consultar Deus, Davi nos dá o exemplo de que tudo que viemos enfrentar, seja o problema de que espécie for, precisamos acionar a Deus, porque só dele vem a resposta da direção certa, a resposta do milagre e a resposta da derrota dos nossos inimigos e adversários. Diante do perigo iminente, Davi desceu à sua fortaleza e de lá buscou a Deus a direção certa, e o Senhor lhe foi favorável. Assim também acontecerá com você, que desce a fortaleza chamada oração. Deus te dará a resposta da direção certa. Deus te dará uma resposta favorável e a vitória que você tanto espera. Então, amados, o primeiro passo é que Deus, ele responde às nossas orações. A segunda coisa que acontece é que não existe inimigo tão feroz que Deus não consiga romper. A palavra romper quer dizer abrir à força, partir, fender, despedaçar, quebrar, penetrar até o interior. Então, diante das nossas batalhas, diante das nossas guerras, diante das nossas adversidades, diante de tudo aquilo que se levanta para querer nos destruir, a palavra de Deus está dizendo que Deus é quem vai penetrando até o interior e vai abrindo caminhos para nos conduzir à vitória. E não foi diferente na vida de Davi e também não é diferente na minha e na sua vida. Veja o que aqui diz o versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Davi foi vitorioso. Você também vai ser vitorioso. Eu profetizo isso em nome de Jesus na tua vida. Você vai ser vitorioso. Mas um detalhe: não esqueça que Deus foi quem te conduziu à vitória, que Deus foi quem rompeu as barreiras, que Deus foi quem penetrou até o meio desse problema e abriu caminhos para te conduzir à vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguindo a direção de Deus, Davi saiu vitorioso, mas reconheceu que Deus foi quem abriu o caminho e rompeu contra os seus adversários. A dificuldade que você enfrenta hoje, pode acreditar, não vai ser diferente. Deus vai penetrar, Deus vai abrir caminho e romper contra o mal que te aflige. E você vai reconhecer que foi Deus quem fez. Foi isso que aconteceu. Davi reconheceu e disse: olha, rompeu o Senhor as fileiras inimigas e nos conduziu à vitória. Assim será também na tua vida. Creia tão somente nisto. E em terceiro lugar, aqueles que buscam a Deus diante da iminência de um perigo, ele gozará da presença de Deus. Ou seja, Deus estará com ele.
Ele será conduzido por Deus. Deus lhe dará estratégia de como vencer as dificuldades. Confira aí o versículo 23 e o 24 também, que diz assim: Davi consultou ao Senhor e este lhe disse: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor quem saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então, goza da presença de Deus aqueles que tomam atitudes corretas de buscar a Deus. Nunca queira fazer o contrário. Davi aqui, ele poderia muito bem fazer diferente. Ou seja, quando os filisteus se levantaram, ele buscou a Deus. Os filisteus foram derrotados uma boa parte, mas eles voltaram a se levantar novamente contra Davi. Davi poderia muito bem confiar na força do seu braço, no seu exército, e dizer: mais uma vez o Senhor vai nos conduzir a vitória. Mas não, o que foi que Davi fez? Ele buscou novamente a Deus. E Deus lhe deu uma estratégia magnífica para ele sair mais uma vez vitorioso. E assim Deus também, ele te dá estratégia para você sair de situações difíceis na sua vida. Davi consulta a Deus mais uma vez. E em resposta, o Senhor lhe deu estratégias vitais que o conduziram à vitória. Davi tinha todos os motivos para confiar em si mesmo, mas não fez. Preferiu confiar em Deus, pois entendia que os seus adversários eram, em primeiro lugar, inimigos de Deus. E isso nos dá a entender que tudo aquilo que se ergue contra nós está afrontando Deus, e que a nossa única força é depender da presença de Deus. Aí Deus pelejará as nossas pelejas. Amados, que Deus ele possa ricamente te abençoar, e que esta palavra possa ter tocado o teu coração. Quem sabe você se encontra diante de situações adversas, ou seja, algo de repente surgiu quando você menos esperou, e você está aí perdido, sem saber qual a direção tomar. Faça como fez Davi. Busque a Deus. Desça a sua fortaleza chamada oração. Ouça a voz de Deus. Obedeça às diretrizes de Deus. E a bênção de Deus, com certeza, serão derramadas sobre a tua vida. Davi foi vitorioso, não só porque ele orou, não só porque ele buscou a Deus, não só porque ele ouviu Deus lhe dando conselhos vitais para a sua vida, mas porque Davi, ele fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Veja o que é que diz o versículo de número 25, para nós encerrarmos. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezé. E fez Davi. O que você tem feito para que Deus te abençoe? Para que Deus te faça prosperar? Para que Deus te dê vitória acima dos teus inimigos e das tuas adversidades? Obedeça à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem. Quem sabe outras pessoas precisam ouvir essa mensagem e serem edificadas, em nome de Jesus. Obrigado.